aqui no nosso Panorama, o quadro... No Panorama 95, Cafezinho de Política. Cafezinho de Política, hoje recebendo o deputado estadual reeleito Francisco do PT, Francisco Medeiros, professor Francisco. Acho que é a primeira vez que a gente entrevista Francisco no nosso Panorama 95. Já entrevistamos em Parelhas, né? Mas aqui no nosso Panorama é a primeira vez, depois, inclusive, do resultado das eleições do primeiro e também do segundo turno. Deputado, bom dia, parabéns aí pela reeleição, né? Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Deputado, bom dia, tudo bem? Oi, Marcos, bom dia, tudo bem? Me ouve? Agora sim, estou lhe ouvindo. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, parabéns aí pela recondução à Assembleia, né? Queria que, já que é a nossa primeira entrevista aqui no nosso programa, depois das eleições, tanto do primeiro como do segundo turno, né? Queria que você rapidamente avaliasse aí o seu desempenho nas eleições, a sua recondução à Assembleia, inclusive com uma votação expressiva de mais de 50 mil votos. Que avaliação que você faz, deputado? Olha, Marcos, primeiro agradecer o convite, abraçar todo o povo de Caicó e da região, Sistema Rural de Comunicação. Dizer, Marcos, que, na verdade, eu tinha uma expectativa pelo trabalho que vinha desenvolvendo ao longo desse primeiro mandato, de que seria possível, seria muito plausível a renovação do nosso mandato. Obviamente que a gente sabe que eleições sempre imprevisíveis. A gente não pode, evidentemente, contar com a vitória antes de que os votos sejam contados. Mas eu confesso que fiquei muito surpreso positivamente pela quantidade de votos que tive. Foram 50.499 votos. Eu mais do que dobrei minha votação do primeiro mandato para o segundo. Fui votado em 165 municípios do estado do Rio Grande do Norte. Faltaram, portanto, apenas 2 municípios onde eu não consegui obter votos. E fui o segundo deputado mais votado da região do Seridó. Então, obviamente, eu avalio isso ao modelo de mandato que nós decidimos implementar, um modelo de mandato onde nós estivemos presentes em mais de 150 municípios do Rio Grande do Norte, em todas as regiões do estado, dialogando, conversando com a população. Além disso, a nossa produção legislativa são mais de uma centena de projetos de leis, aproximadamente 180 projetos de leis que demos entrada na Assembleia, mais de 800 requerimentos, a realização de inúmeras audiências públicas, enfim, um trabalho onde nós procuramos abordar os principais temas de interesse do povo potiguar e, graças a Deus, o reconhecimento veio na forma de votos. Eu fui o 9º deputado mais votado dessas eleições em todo o estado do Rio Grande do Norte. Aqui em Caicó, pegando os números do primeiro turno, você teve a 4ª melhor votação, né? Você perdeu para Vivaldo, Adjuto, Lilia, ficou em 4º lugar com 2.241 votos. Era a votação que você esperava aqui para Caicó? Marcos, eu confesso que me surpreendi positivamente, porque a gente fazia aí um cálculo que poderíamos ter entre 1.500 e 2.000 votos, e eu agradeço muito aos nossos companheiros e companheiras de Caicó que apoiaram a nossa candidatura e ao povo caicoense. Na verdade, nós praticamente mais do que dobramos a votação que tivemos aí em Caicó na eleição passada. Em 2018 eu tive 1.150 votos, salvo engano, então praticamente dobramos a votação. Como você mesmo colocou, eu fui o 4º colocado aí em Caicó. Portanto, se você analisar, eu só fiquei atrás aí em Caicó de Vivaldo, que é daí de Caicó, de Adjuto Dias, que é de Caicó também, o pai é caicoense, eu acredito que ele é caicoense, não sei se nasceu aí, e Lilia, que era uma candidatura daí de Caicó também, né, radicada, morando aí em Caicó. Portanto, você vai ver que das pessoas, dos candidatos e candidatas que apresentaram seus nomes aí em Caicó e que não são moradores de Caicó, eu fui o 4º mais votado, embora minha relação com Caicó é muito intensa. Eu sou cidadão caicoense,
título que recebi da Câmara Municipal aí de Caicó, e tenho quase 15 anos da minha vida dedicados aí à população de Caicó na área da educação, em várias escolas, professor que fui aí no município durante quase 15 anos, e além disso eu sou casado com uma caicoense, portanto eu não sou um filho natural de Caicó, mas sou uma pessoa que tem uma relação muito próxima com Caicó desde 1987. Esse seu desempenho, né, aqui em Caicó, ele lhe credencia nesse próximo mandato também voltar um pouco a sua atenção mais ainda para Caicó. Eu sei que o deputado estadual ele tem a missão aí de trabalhar por todo o estado, né? Mas com relação, por exemplo, a Caicó, né? O que é que você pensa em reverter para o nosso município esse seu aumento de votação aqui através de ações na Assembleia? Marcos, Caicó é uma cidade muito importante para todos nós seridoenses. Caicó é a principal cidade do Seridó, portanto, tudo que acontece em Caicó reverbera em toda a região, repercute em toda a região. E Caicó, além daquilo que nós já temos feito agora no primeiro mandato, eu destinei emendas parlamentares para a área de infraestrutura, de pavimentação aí de Caicó. Eu coloquei emendas para a área da saúde, aí a prefeitura adquiriu uma ambulância a partir de uma emenda parlamentar que eu coloquei, inclusive com contrapartida da prefeitura. Destinei recursos para o custeio da saúde de Caicó, destinei recursos para a UERN, a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, o campus de Caicó. Travei diversas lutas aí, por exemplo, pela ampliação dos leitos de UTI do Hospital Regional aí de Caicó, que é um hospital importante. Tenho tido um diálogo muito importante do ponto de vista, por exemplo, de retomar uma luta agora com a eleição do presidente Lula e com a reeleição da governadora Fátima Bezerra, para que nós possamos lutar por um hospital universitário aí para Caicó, tendo em vista os cursos da área médica e o curso de medicina que se desenvolve aí, o curso Multicamp de medicina aí em Caicó, e eu acredito que um hospital universitário aí em Caicó seria muito positivo para toda a saúde da região do Seridó e também para incrementar o curso de medicina e os outros cursos da área da saúde. Há uma luta que o povo de Caicó há muito tempo já vem desenvolvendo, que é em defesa de uma central de comercialização de hortifruti e granjeiros, uma CEASA aí para Caicó. O Distrito Industrial de Caicó também é algo que a gente precisa olhar com muita atenção. Portanto, Caicó é um município que tem muitas demandas importantes que ainda precisam ser encaminhadas. Por exemplo, a retirada do tráfego, especialmente dos caminhões, dos ônibus, enfim, de maneira geral, da parede do açude de Tães. É uma luta que também a gente tem abraçado. Eu já apresentei requerimentos aqui na Assembleia Legislativa. Ou seja, há muita coisa que pode ser feita por Caicó, e muito disso, quem tem que nos orientar, nos dizer, é o próprio povo de Caicó, é o próprio povo caicoense, é quem sabe das suas necessidades principais, e eu estou à inteira disposição para continuar contribuindo com emendas parlamentares do nosso mandato, mas também com ações importantes que possam melhorar ainda mais o nível de desenvolvimento econômico e social de Caicó e de toda a região do Seridó. Para que o ouvinte possa entender, essa luta pelo Hospital Universitário de Caicó seria transformar o nosso hospital regional em um hospital universitário? É uma possibilidade, Marcos. Isso já foi discutido quando eu era prefeito e presidia a ANSO. Nós já fizemos essa luta ainda no governo da presidenta Dilma Rousseff. Essa luta andou um pouco, ela teve alguns passos dados na época, mas infelizmente aí veio depois o impeachment da presidenta Dilma e de lá para cá essa discussão não teve mais espaço, porque o atual governo federal e seus aliados nunca deram importância a essa luta e, na verdade, a gente sabe que isso não se tornou mais uma prioridade. Mas, na época, eu me recordo que grande parte dos prefeitos da região do Seridó
eram simpáticos a essa causa. Inclusive, eu me lembro de uma grande reunião que nós fizemos no gabinete da então senadora Fátima Bezerra, lá em Brasília, com vários prefeitos aqui da região do Seridó, e eu tive a oportunidade de coordenar. Eu lembro que, aqui, quero lembrar que doutor George, que coordena o curso de medicina aí na região do Seridó, em Caicó, é defensor dessa causa. Lembro também que a deputada Natália Bonavides é uma defensora dessa causa e se comprometeu juntamente com o nosso mandato e com todos os outros mandatos que quiserem somar. Mas, repito, nada será feito antes de ouvir a comunidade. Tudo isso será feito num amplo processo de discussão, de diálogo com os prefeitos, com os estudantes, com os profissionais, os professores e professoras aí do curso de medicina e com toda a sociedade. Ninguém vai impor nada à sociedade caicoense, muito menos seridoense. Tudo isso será fruto de um amplo processo de discussão e debate para a gente poder analisar qual é a melhor alternativa e poder levar essa ideia adiante. Pegando aqui ainda as urnas do primeiro turno, o PT, através da Federação Brasil da Esperança, elegeu 2 deputados federais e 6 deputados estaduais, reelegeu a atual governadora Fátima Bezerra, né? Você acha que o partido ele se fortaleceu no primeiro turno aqui no nosso estado? Sim, Marco, nós tivemos um fortalecimento extraordinário. É a primeira vez na história da Assembleia Legislativa que o PT terá 3 cadeiras, né? São 2 deputadas, a deputada Isolda, reeleita, a deputada Divaneide, que é vereadora aqui em Natal e conseguiu sua eleição, e eu, que renovei o mandato. Além disso, nós elegemos a deputada Natália Bonavides, a mais votada do Rio Grande do Norte para a Câmara Federal. Reelegemos o deputado Mineiro, que tinha sido eleito na eleição passada, mas infelizmente não assumiu o seu mandato. Agora nós temos 2 cadeiras na Câmara Federal. Fátima Bezerra reeleita em primeiro turno. A votação extraordinária de Lula aqui no Rio Grande do Norte. A federação da qual nós fizemos parte, elegendo as 6 cadeiras que nós já tínhamos aqui na Assembleia Legislativa. E repare que as 3 cadeiras conquistadas pelo PT na Assembleia Legislativa, as 2 deputadas eleitas e eu, que fui reeleito também, tivemos mais de 50 mil votos, ficamos entre os 10 deputados mais votados para a Assembleia Legislativa. Portanto, na verdade, eu diria que para que essa vitória fosse maior e mais expressiva, só faltou mesmo a gente eleger o senador da República, que não foi possível nessas eleições. Deputado, com relação ao segundo turno, como é que você recebeu aí a vitória do presidente eleito Lula, né? Inclusive tivemos aí uma das eleições mais acirradas, mais disputadas da história política do nosso Brasil. Marcos, primeiro cabe um pouco aqui rapidamente contextualizar a situação em que nós disputamos o segundo turno. Vejam, um partido que passou pelo que o PT passou depois de 2016 com o golpe dado na presidenta Dilma, tudo o que foi dito, tudo o que foi feito contra o PT, eu duvido que qualquer outro partido tivesse se sustentado e sobrevivido. Então o PT é um partido muito forte. Além disso, o próprio Lula, depois de mais de 500 dias preso, depois de toda a perseguição sofrida para não ter sido candidato em 2018, porque essa vitória de Lula já devia ter acontecido lá em 2018. Todo mundo de bom senso sabe que Lula foi preso para não ser candidato a presidente da República, porque lá em 2018 ele já teria derrotado o presidente Bolsonaro. Além disso, nós disputamos uma eleição contra uma estrutura muito poderosa. O orçamento secreto é algo que depois a história vai mostrar o tanto de dinheiro que foi usado a favor da reeleição do presidente Bolsonaro com o orçamento secreto. Sem contar com uma verdadeira fábrica de mentiras e fake news que foi utilizada novamente nessa eleição, né? As mentiras mais estapafúrdias e mais absurdas possíveis. Resgataram coisas da eleição de 89, como a história de dizer que Lula
ia fechar igrejas se fosse eleito presidente da República, que Fátima ia tomar a casa do povo, ia tomar terreno do povo, as coisas mais inimagináveis que nós já achávamos que tínhamos superado. Portanto, para nós, vencer a eleição com Lula foi uma vitória que tem uma simbologia muito grande. Mas eu quero dizer, Marcos, parafraseando aqui a fala do presidente Lula no seu discurso, né, quando se sagrou vencedor dessas eleições, e essa é uma vitória da democracia contra o autoritarismo. É tanto que as vozes saudosistas da ditadura, do golpismo, ainda insistem em não querer reconhecer o resultado das eleições. E ganhar uma eleição, tanto faz ganhar por um voto como por 1 milhão, tanto faz ganhar por 1 milhão como por 10 milhões. O importante é que mais de 60 milhões de brasileiros e brasileiras deram ao presidente Lula a maior eleição, a maior votação de toda a história da República Brasileira. Nunca ninguém teve uma votação do tamanho dessa que Lula teve. Portanto, se tem uma coisa que nós temos que combater, é o sentimento dos maus perdedores. Nós temos que aprender a ganhar e aprender a perder. Em 2018, nós perdemos a eleição e nos resignamos. Aceitamos a derrota. Fernando Haddad, que foi nosso candidato em 2018, aceitou a derrota e nós passamos para a oposição. Se bem que Bolsonaro praticamente não precisou de oposição. Na verdade, os eleitores do presidente Bolsonaro, que têm o direito de ter votado nele, porque assim é a democracia, deveriam agora estar fazendo uma reflexão e entender que uma parte dessa vitória que nós tivemos, o PT, Lula e seus aliados tiveram, é muito mais fruto do resultado de tudo que Lula fez nesse país quanto foi presidente da República, mas tem também um componente dos erros do atual presidente da República, que não foram poucos. Não foram poucos, Marcos, ele e seus aliados. Então, o que nós precisamos agora é de dar tranquilidade ao país. Nosso país precisa de paz, de tranquilidade. Os perdedores precisam reconhecer a vontade soberana das urnas. Nós precisamos iniciar o processo de transição. O mundo inteiro já reconheceu a vitória do presidente Lula. Aqui no Brasil, a maior parte das instituições já reconheceu a vitória do presidente Lula. E a democracia é assim. Uma hora você ganha, uma hora você perde. É assim que funciona o sistema democrático. Inclusive, ontem eu até ouvi uma reflexão de uma pessoa muito ligada à esquerda aqui em Caicó, de que muitas pessoas, né, não votaram em Lula, e sim quiseram derrotar Bolsonaro. Né? Você acha que Lula ele tem essa consciência, por exemplo, de que vai ter que governar junto de pessoas que não concordam com seus posicionamentos, não concordam com as ideologias do PT e deram a ele um crédito de confiança para tirar Bolsonaro do poder? Marcos, eu acho que o presidente Lula já externou isso muito bem nos seus primeiros pronunciamentos públicos. O próprio Lula disse que essa não foi uma vitória do PT, foi uma vitória das forças democráticas contra a barbárie, contra o autoritarismo, contra os que defendem a tortura, o Estado ditatorial, contra aqueles e aquelas que atentam contra o Estado democrático de direito. A vitória de Lula congregou vários ex-candidatos e candidatas à presidência da República, vários ex-presidentes. As forças democráticas deste país se unificaram em torno de Lula para vencer o ódio, o preconceito, a intolerância, para derrotar aqueles e aquelas que ainda flertam com a ditadura, com os tempos de exceção do nosso país. Portanto, eu penso que Lula está muito consciente disso, e eu penso que nós, que formamos as forças progressistas deste país e demos a vitória ao presidente Lula, independente do partido que nós pertencemos, temos que estar consciente disso.
O PT é o partido do presidente Lula, é o meu partido, é o partido da governadora Fátima. O PT é um partido muito importante, mas nós temos que entender que essa vitória não foi só do PT. Ela foi construída por uma coalizão de forças políticas. É evidente que o PT sai fortalecido, o PT é um partido importante, o PT é o maior partido de esquerda, possivelmente da América Latina e um dos maiores do mundo. Mas o próprio Lula já reconheceu. Esta não é uma vitória só do PT. Mas deputado, no último domingo nós tivemos dois discursos, né? Por exemplo, o discurso do presidente eleito Lula no hotel, né, onde ele falou para o Brasil de que não existe dois Brasis, né? Passou a impressão de que seria um discurso realmente da união, da intenção de juntar, e outro na Avenida Paulista, onde o presidente eleito, inclusive, fez questão aí de não se dirigir, por exemplo, à direita. Né? Se eu falo aqui para a esquerda, falo para o centro e falo para a esquerda. Que não foi dois discursos diferentes, não? Marcos, o discurso de Lula na Avenida Paulista, que eu vi, ele fez questão de frisar novamente que ia governar para os 215 milhões de brasileiros e brasileiras. Lula, por exemplo, ao contrário do presidente Bolsonaro em 2018, quando Bolsonaro ganhou, ele disse: vou governar e a minoria tem que se curvar ao desejo da maioria. Dessa vez, Lula disse: vou governar para todo mundo. Quero unir o país. Marcos, Lula tem 77 anos de idade. Lula já governou esse país 2 vezes. É uma das maiores lideranças políticas do mundo. É um político experiente. Lula sabe que o nosso país saiu muito dividido dessa eleição. Ele está consciente do tamanho da responsabilidade que ele terá no sentido de unificar esse país, de apaziguar esse país. Portanto, eu acredito muito que o presidente Lula fará um governo de reconciliação nacional e acho que essa é a responsabilidade de todos nós que conquistamos, através do voto, o direito de representar nosso povo. Eu tenho defendido a tese que todos nós que nos elegemos nessa eleição de 2022 temos a responsabilidade de distensionar o nosso país, de apaziguar aqui o nosso discurso, né? Como disse o presidente Lula, temos que baixar as armas, temos que ter serenidade, maturidade, porque o Brasil não aguenta mais 4 anos de tensionamento como esse que nós estamos vivendo. É hora do respeito entre as instituições. Nós não podemos mais ter um presidente que viva brigando o tempo todo com jornalistas, com as instituições do nosso país, com a justiça. Nós temos que viver 4 anos de harmonia. Isso não significa dizer, Marcos, que todo mundo tenha que concordar com o governo do presidente Lula. De maneira nenhuma. Vai ter oposição. E é saudável que tenha oposição. Agora, nós não aguentamos mais que um governo diga que quem é da oposição tem que ser metralhado, que quem não concorda com o atual governo que vai morar em outro país. Isso é que nós não podemos mais viver. E eu tenho certeza que o presidente Lula está muito preparado para esse momento de reconciliação do nosso país. Como é que você está vendo aí o silêncio de Bolsonaro? Olha, na verdade, o presidente Bolsonaro, ao longo de toda a sua trajetória política, sempre foi uma figura que deu poucas contribuições para a democracia desse país. Se você analisar a trajetória de vida política do presidente Bolsonaro, ele sempre utilizou-se da política, tanto em benefício próprio e da sua própria família, conquistando cargos, mas o tempo todo questionando a política, a democracia, criando embaraços para a própria democracia do nosso país, ao ressaltar e valorizar torturadores da época do período de exceção do nosso país. Portanto, não me estranha o silêncio do presidente Bolsonaro, porque, na verdade, se ele fosse um verdadeiro democrata, a primeira atitude dele teria de ser a de reconhecer o resultado das urnas, teria que respeitar o resultado das urnas, teria que já ter
cumprimentado o presidente Lula pela vitória, e não precisa ser amigos, porque na política as pessoas não precisam pensar igual e nem precisam ter amizades pessoais, mas elas precisam se respeitarem. Então, esse silêncio do presidente Bolsonaro, ao não reconhecer publicamente o resultado da eleição, é o que tem feito com que meia dúzia de saudosistas do golpismo no nosso país estejam aí tentando tumultuar a democracia brasileira. Bolsonaro tem responsabilidade sobre o que já começa a acontecer, por exemplo, com o bloqueio das rodovias do nosso país. Porque se ele não se pronuncia, ele vai alimentando isso. Eu espero que as pessoas que estão próximas do presidente Bolsonaro possam colocar juízo na cabeça dele, para que ele entenda que o Brasil é maior do que ele, que o Brasil é maior do que o sentimento dele, que o povo brasileiro foi às urnas e da mesma forma que em 2018 escolheu ele, agora escolheu Lula. A democracia é assim. E eu espero, Marcos, sinceramente, que a gente não tenha que viver mais um golpe, porque nós já vimos o que aconteceu com a eleição de 2016. O Aécio Neves perdeu a eleição e ficou alimentando um discurso golpista que levou ao impeachment injusto da presidenta Dilma Rousseff. E agora a própria justiça, os próprios partícipes daquele golpe de 2016, vêm a público dizer: Dilma é honesta, não teve nada, ela não cometeu crime. Então eu espero que a sociedade brasileira não compactue mais com esse tipo de situação. O ouvinte aqui, Netinho Almeida, pergunta: deputado, qual será a postura do governo do PT com relação às correntes de esquerda que pedem um fim da polícia militar? Olha, veja bem, Lula governou o país 8 anos, Dilma governou o país por mais 6 anos, até ser vítima de um processo golpista, né? E nunca houve o fim da polícia militar no nosso país. Eu não tenho dúvida que um debate como esse, ele nunca será feito a partir do desejo pessoal de um governante. Essa discussão sobre o fim da polícia militar, Marcos, ela esteve presente em alguns segmentos da sociedade brasileira, mas nunca houve, ao longo da história recente do nosso país, nenhuma legislação encaminhada para o Congresso Nacional que acenasse para essa possibilidade. Na verdade, eu acho isso muito parecido com o mesmo discurso dos que dizem que se Lula fosse eleito, iria fechar igrejas do nosso país. Na verdade, isso é uma cortina de fumaça utilizada sempre que algum governante de esquerda se elege em algum país para tentar jogar parte da polícia militar contra o governo. Eu acho que aqui mesmo, se você for pegar como exemplo aqui o Rio Grande do Norte, a governadora Fátima tem sido uma das governadoras, um dos governos que mais valoriza a polícia militar do nosso estado. Qual foi o tratamento de preconceito, de discriminação que o governo do Rio Grande do Norte teve contra a polícia militar aqui no estado? Nenhum. Na verdade, a governadora Fátima, que é uma governadora do PT, que é de esquerda, fez concurso para a polícia militar depois de 15 anos, promoveu mais de 8 mil policiais militares, é o governo com mais policiais militares promovidos. Se você olhar, Marcos, a polícia militar do Rio Grande do Norte é a que mais teve aumento em todo o Brasil. Em todo o Brasil, nem a polícia militar de São Paulo teve o percentual de aumento que a Polícia Militar do Rio Grande do Norte teve. Então, eu acho que esse discurso é mais um daqueles discursos que se joga na sociedade para tentar criar cortinas de fumaça e tirar o foco do que é verdadeiramente importante no nosso país, que é o combate à fome, à miséria, ao desemprego, é fazer o Brasil crescer com justiça social. Só para fechar, deputado, a governadora Fátima é reeleita no primeiro turno, ela, por exemplo, vai contar agora com um governo federal aliado, né? Ela fez várias críticas, dizendo que teve dificuldades de relacionamento com o governo federal, né? Não vai ter mais, por exemplo, aquele discurso de que pegou um estado quebrado, porque certamente conseguiu arrumar a casa nesses últimos 4 anos. Então,
O que esperar de um segundo mandato de Fátima Bezerra, e queria que você já inclusive avaliasse a atuação de seu governo aqui para o Seridó. Deixou a desejar, na sua opinião, ou não, e o que esperar do segundo mandato de Fátima, que agora vai ter inclusive aí um presidente no plano nacional aliado a seu aliado? Olha, Marcos e ouvintes, eu acredito que o governo estadual, o governo de Fátima, alinhado com o governo federal, com o presidente Lula, de quem Fátima é amiga pessoal, correligionária de muitos anos. Lula quer bem a Fátima Bezerra. Lula, eu presenciei uma conversa de Fátima com Lula, onde Lula dizia: governadora, se eu for eleito, o Rio Grande do Norte terá um olhar especial do meu governo. Então eu acredito que as dificuldades que o governo da professora Fátima passou agora, elas tendem a diminuir. Agora, nós não podemos dizer que tudo vai ser resolvido, até porque Lula não vai poder também governar o Brasil somente olhando para o Rio Grande do Norte. Agora, é evidente que algumas questões importantes que deixaram de ser feitas, porque não houve boa vontade do atual governo federal, eu não duvido nada, eu tenho muita esperança que nós vamos conseguir agora. Por exemplo, eu tenho muita esperança que a situação das estradas, e aí eu reconheço que no primeiro mandato de Fátima tem sido muito difícil essa questão das estradas aí da região do Seridó. Eu acredito, e do Rio Grande do Norte como um todo, eu acredito que a governadora Fátima haverá sim de ter apoio do governo federal no sentido de fazer um empréstimo para a recuperação das rodovias estaduais, de conseguir recursos federais. Então eu acredito que aquilo que não foi possível ser feito, não só para o Seridó, mas para o Rio Grande do Norte, com o presidente Lula e com o governo da professora Fátima, nós teremos um ambiente político muito mais favorável. Portanto, eu acredito sim que o Rio Grande do Norte viverá um outro momento, um momento de maior sintonia, de maior parceria entre o governo do Estado, da governadora Fátima Bezerra, e o governo do presidente Lula, e eu, de fato, acredito que nós iremos avançar muito mais. Eu citei o exemplo das estradas, mas isso se aplica também a outros setores do nosso estado do Rio Grande do Norte. Deputado, obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Marcos, eu quero agradecer mais uma vez o espaço, agradecer ao povo de Caicó pela votação expressiva, reafirmar os nossos compromissos com Caicó, com a região do Seridó, todas as cidades que nos escutam nesse momento, agradecer a todo o povo de Caicó e agradecer aos meus companheiros e companheiras do PT que me apoiaram aí em Caicó. Veja, eu não tive o apoio de nenhum vereador com mandato, mas eu tive aí uma militância do meu partido, eu tive amigos e amigas pessoais, familiares, que acreditaram no nosso trabalho, que me apoiaram e que me fizeram aí o 4º deputado estadual mais votado de Caicó, e o Seridó me fez o 2º deputado mais votado da região. Portanto, a minha responsabilidade é muito grande, eu sei disso. Se a minha votação dobrou, obviamente a minha responsabilidade também dobrou. Então eu quero abraçar todo mundo, me permitam abraçar aí a companheira Dani, presidenta do meu partido, Daniele Guedes, em nome dela, abraçar todos os companheiros e companheiras do PT, aí de Caicó, e de todos os partidos aliados que nos ajudaram a construir essa vitória. Muito obrigado, Marcos, um grande abraço. 7h18.